Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, sim. Então, tá Boa bom. noite, estamos ouvindo sim. Então, pessoal, né, sejam bem-vindos, né? Hoje a gente está iniciando a nossa terceira aula prática, né, da disciplina de microbiologia. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, pessoal, hoje a gente está iniciando a nossa terceira aula prática, né, da disciplina de microbiologia. E o tema da nossa aula de hoje vai ser uma pesquisa sobre fungos, né? E o que vêm ser esses fungos? Né? Esses fungos são, né, caracterizados por um grande grupo, né, de micro-organismos e eles estão presentes nos ambientes e habitam principalmente o solo, se alimentam desses nutrientes que estão no ambiente para fazer a sua decomposição. E também eles podem estar presentes também no nosso corpo, né, causando doenças como a micose, né? E aí na nossa aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre dois procedimentos. E o primeiro procedimento, a gente vai compreender o preparo, né, do meio de cultura de agar para o crescimento desses fungos. E o segundo procedimento, a gente vai identificar macroscopicamente e microscopicamente as estruturas de uma cultura de fungos. Então, hoje aí a gente tem dois procedimentos. E aí é o mesmo esquema, né, das demais aulas. Né, que vocês esquematizem no caderno de vocês, anotem as partes relevantes aí e, né, os alunos que ficaram responsáveis por fazer o relatório, né, vocês podem estar me entregando esse relatório, né, na segunda-feira, tá ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês a aula, e se vocês estiverem com alguma dificuldade, o áudio estiver muito baixo, vocês me sinalizem aqui, tá bom? Tá. Ver aí o que você vai estudar nessa aula de hoje. Então, nessa aula de hoje, você vai conhecer as características dos principais fungos causadores de infecções em seres humanos, que são as chamadas micoses, e também vai compreender o preparo do meio de cultura, e o meio de cultura é o agar saburó. O que seria o meio de cultura? Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre esse meio de cultura. O meio de cultura é um meio específico para a cultura de micro-organismos. Nós, então, queremos que esse micro-organismo cresça dentro de um ambiente laboratorial e você precisa fornecer os nutrientes necessários para esse crescimento. E aonde estão presentes esses nutrientes? Eles estão presentes no meio de cultura. Quando nós falamos em meio para crescimento de fungos, o melhor meio, um meio específico para a cultura de fungos, é o agar saburó. Por que o agar saburó? Porque ele tem nutrientes muito importantes para o crescimento de fungos, principalmente os carboidratos. O agar saburó, ele é um meio rico em carboidratos que vai favorecer o crescimento dos fungos. Então, você verá o modo de preparo desse meio de cultura, e esse meio de cultura ele serve para qualquer tipo de crescimento de micro-organismo, seja ele bactéria, seja ele fungo. Mas, dependendo do tipo de micro-organismo, você precisa de um meio de cultura específico. E nessa aula também iremos identificar macroscopicamente. O que seria macroscopicamente? São aquelas estruturas, a forma ali da célula fúngica. Então, você vai ver as estruturas, as características visuais, as características macroscópicas. E também microscopicamente. Nós estudaremos aí as principais estruturas de reprodução. Não tô vendo imagem. E aí, então, você vai ver isso a partir de uma cultura. Oi? Não tem imagem, não? Tem. Mais alguém não tá vendo a imagem? Mais alguém não viu a imagem?
Ué, será que é só eu? Peraí. Pessoal, alguém não estava vendo a imagem da aula? Vocês poderiam me sinalizar? Eu tô vendo. Você está vendo? Fernando, eu te oriento a você sair e voltar para poder ver se aparece para você aí. Tá, vou sair aqui. Tá bom? Tá, obrigado. Gente, se vocês não estiverem, eu vou compartilhar novamente. Se vocês não estiverem vendo, vocês me sinalizem aqui, tá? De fungos. Então, vamos aqui ao nosso primeiro procedimento. No procedimento 1, você irá preparar o agar saburô. Nessa aula de hoje, nós estamos trabalhando com fungos, então você vai preparar um meio de cultura para o crescimento de fungos. Mas o meio de cultura, o processo de preparo do meio de cultura em si, ele é semelhante, ele é igual para qualquer tipo de meio de cultura. Quando nós estamos trabalhando dentro do laboratório, o que você tem que fazer para preparar um meio de cultura? Basicamente, você tem que seguir as recomendações e as orientações do fabricante. Por quê? Porque vai mudar ali alguma composição e dependendo do tipo de composição, você vai ter que pesar a quantidade de meio diferente e também uma quantidade de água para dissolver esse meio de cultura também será diferente. Mas o preparo em si, a técnica em si, ela é igual para qualquer tipo de meio de cultura. Voltando ao quadro, nós temos no nosso primeiro procedimento o meio de cultura, o agar saburô, e ele será preparado de acordo com um rótulo estipulado pelo fabricante. Então, nesse primeiro procedimento, é importante que você veja ali e leia o rótulo para saber quais são os nutrientes que estão presentes nesse meio e também como você fará para prepará-lo. E aí, então, você vai preparar 200 ml de agar. Geralmente, no rótulo do fabricante, ele te coloca ali o peso do meio de cultura para 1000 ml, ou seja, para 1 litro. Mas na aula de hoje nós iremos preparar ali 200 ml. E aí, você precisa se lembrar de manter o ambiente estéril. Em todas as técnicas da microbiologia, é muito importante manter o ambiente estéril. Ainda mais falando no preparo do meio de cultura. Por quê? Porque se você contamina esse meio de cultura durante o preparo, durante o manuseio, você não conseguirá ter um meio de cultura fértil que vai então propiciar o crescimento dos micro-organismos. Uma vez que esse meio já esteja contaminado, você não consegue mais utilizar para o crescimento de novos micro-organismos. Voltando ao quadro, nós vemos agora o nosso segundo procedimento. O procedimento 2, você fará uma coloração a fresco com um corante chamado lactofenol azul de algodão. O lactofenol azul de algodão, ele é um corante específico para corar os fungos, tá? Por quê? Porque através da coloração com lactofenol azul de algodão, nós conseguimos observar as estruturas microscópicas das células fúngicas. E aí, então, ele cora muito bem ali a parede celular fúngica e as células fúngicas. E aí, então, assim, nós conseguimos observar as estruturas das células fúngicas. E a partir da coloração, após a coloração, com o auxílio do microscópio óptico, você conseguirá ali visualizar e explorar a lâmina para observar e identificar as diferentes estruturas. E aí, então, após a visualização, você irá esquematizar no seu caderno, identificando quais são as estruturas observadas e vai ali, então, basicamente desenhar o que você está observando. E após o desenho, você irá ali identificar essas estruturas. Então, nessa aula prática de hoje, nós faremos 2 procedimentos. O procedimento 1, você preparar o meio de cultura. E no procedimento 2, nós iremos corar as células fúngicas com o corante a lactofenol azul de algodão. E também você vai utilizar esse meio de cultura preparado para fazer estrias, para aprender a realizar a semeadura no meio de cultura.
Vamos então iniciar nossa prática pelo procedimento 1. O procedimento 1 que trata sobre o meio de cultura. Vamos ao quadro. Então, no procedimento 1, você vai preparar 200 ml de água sarburô e primeiramente você vai realizar a pesagem. Então, você vai utilizar ali alguns instrumentos do laboratório, como por exemplo o Erlenmeyer. Você vai utilizar o Erlenmeyer para realizar essa pesagem e no próprio Erlenmeyer você também vai diluir. E aí, então, depois que você diluiu esse pó, que é o pó do meio de cultura, você vai aquecer ele no bico de Bunsen. Esse aquecimento, ele visa a fusão do agar. E essa fusão do agar, ela pode ocorrer tanto na boca do bico de Bunsen ou também no micro-ondas. Na aula, eu realizo ali a fusão no bico de Bunsen. Essa diluição, como que você realiza a diluição? A diluição, você vai utilizar água destilada. E por que tem que ser água destilada? Porque a água destilada, ela está livre de outras substâncias químicas. E nós temos que garantir que esse meio de cultura terá os nutrientes necessários para o crescimento dos micro-organismos. Então, se porventura você adicionar água da torneira, essa água da torneira ela tem outras substâncias químicas. E essas outras substâncias químicas podem interferir no crescimento dos micro-organismos. E aí, então, você vai diluir, vai aquecer para fusão e depois vai levar para a autoclave a 121 graus por 15 minutos. Quem vai autoclavar, então, esse meio de cultura são ali o seu tutor, o que está acompanhando você durante a aula prática. Vamos, então, agora ao vídeo para que eu mostre como que é realizado esse preparo do meio de cultura. Então, ali nós temos o que nós iremos utilizar, a balança, o Erlenmeyer, o meio de cultura, o agar saburô e a proveta, que é o instrumento que a gente utiliza para diluir. Então, a balança, você vai colocar o seu Erlen na balança e vai tarar a balança. Por que você precisa tarar a balança? Porque ela tem um peso, que ela está pesando ali, aquele Erlenmeyer, e você precisa, então, tarar para descontar o peso do objeto do seu meio de cultura. E aí, então, você vai fazer os cálculos, utilizando uma regrinha de 3, para saber quanto que você precisa pesar desse meio de cultura. No caso dessa marca, desse meio de cultura, eu pesei 13 gramas. Então, 13 gramas foi o suficiente para fazer ali, preparar 200 ml de agar. Então, você vai olhar o rótulo do fabricante e vai calcular quanto que você precisa pesar de meio de cultura. Repare aí que o meio de cultura ele tem uma consistência parecendo ali um pozinho de gelatina. Lembre-se lá na sua infância, quando você vai fazer uma gelatina, o que você faz? Você pega o pó da gelatina e dilui em água. Ali é mais ou menos a mesma coisa. Estamos pesando o pó que contém os nutrientes. Esses nutrientes são o meio de cultura, o agar saburô. Ele é rico em carboidrato, que facilita o crescimento dos fungos, tá? E aí, então, quando for chegar perto da marca da pesagem, você coloca quantidades bem pequenas para que você não ultrapasse ali a quantidade que você necessita. E aí você confere o peso. E agora vamos à diluição. Para diluir, então, você vai utilizar água destilada, nesse set tem água destilada, e com auxílio da proveta. O que é a proveta? A proveta é um instrumento medidor de volumes. Então, eu vou medir o volume que eu preciso, no caso, 200 ml de água na proveta. Lembrando que a proveta, ela é um instrumento com medidas exatas, então eu consigo ali atingir o volume que eu necessito. E aí você vai preenchendo a proveta até a marca desejada. E aí lembrando que ao chegar ao final, você tem que tomar cuidado para não ultrapassar o volume. Então você precisa verificar exatamente onde está ali o volume de 200 ml para atingir essa marcação exata.
E aí, então, repare que aí passou um pouquinho dos 200 ml. E aí, se passar, tem problema? Vai dar errado? Não, o que você vai fazer? Você vai desprezar esse excesso de água. Então, você despreza ali o volume excedente e vai controlando para que você tenha o seu volume exato. Lembrando que nós precisamos medir e ver a altura do menisco na altura dos nossos olhos. Então, conforme você vai acertando o volume na proveta, você eleva essa proveta até a altura dos seus olhos para que você consiga observar. Então, eu estou tentando ali acertar o volume. E vou confirmar a altura dos meus olhos. Então, na altura dos olhos, você vai confirmar o volume para você conseguir acertar e o menisco ficar exatamente ali na linha dos 200 ml, que é o volume que você necessita para o preparo desse meio. E agora nós vamos diluir. Então, você vai transferir essa água para o Erlen. Repare que nós pesamos no Erlen Meyer e também estamos diluindo tudo no Erlen. Por quê? Porque se você vai transferindo de um recipiente para o outro, você vai perdendo quantidade de meio de cultura. Então, é muito importante sempre se atentar a qual é o tipo de recipiente. Eu posso pesar num becker? Eu posso. Mas aí eu vou ter que transferir do becker ou para um balão volumétrico ou para um Erlenmeyer. E aí, então, eu vou perdendo meio de cultura nessa transferência. Então, é muito importante você pensar na quantidade de meio que você quer preparar e quais são os recipientes que você vai utilizar. E aí, então, você vai diluindo e vai homogeneizando esse meio de cultura. E aí, com o auxílio do bastão de vidro, esse é o bastão de vidro, você vai ali homogeneizar para tentar solubilizar todo o meio de cultura com a água. E aí vai homogeneizando até não sobrar mais nenhum resquício de pó sem estar combinado com a água. Então, aí nós temos o nosso meio pronto. E agora você precisa realizar a fusão. E aí a fusão, ela, nesse caso, eu estou realizando no bico de Bunsen. Mas você pode também fazer no micro-ondas. Então, se no seu laboratório tiver um micro-ondas, você pode realizar aí no micro-ondas. Só ficar atento porque no micro-ondas ele entra em ebulição mais rápido e esse meio de cultura, porventura alguma, por motivo, hipótese alguma, ele pode ali entrar em ebulição e escapar do Erlenmeyer, porque aí então você vai perder meio de cultura. Então é muito importante você ficar atento ao tempo que você está utilizando para realizar aí essa fusão. Se você utilizar o bico de Bunsen, você vai colocar uma tela de amianto, é um suporte, e vai colocar ali o Erlenmeyer com o seu meio em cima e vai deixar ali no bico para realizar a fervura. E aí nós temos o meio fundido, esse é o meio que está fundido, então após a fusão, e esse é o meio que não está fundido. Então é muito importante você realizar a fusão para dissolver completamente o meio de cultura na água. E aí, então, nós temos o nosso meio, ele está pronto. Bom, após o preparo desse meio, então, nesse primeiro momento, o que a gente observou? Nós observamos a pesagem, a diluição e a fusão, tá? Depois que você realiza essa fusão, você precisa embalar para que esse meio vá para a autoclave para após distribuir as placas. Então, voltando ao quadro, nós temos ali a parte que nós vamos fazer ali a autoclavação e a distribuição desses meios ali. Então, antes de você realizar a autoclavação, você precisa utilizar uma rolha de algodão
para fechar o meio de cultura. Então, nós vamos embalar esse meio de cultura. E aí, após, você vai levar para a autoclave e na autoclave vai realizar um aquecimento a 121 graus por 15 minutos. E aí, então, neste momento, precisa tomar muito cuidado para evitar a contaminação. Por quê? Porque, como nós já conversamos, se o meio ele está contaminado, ele não tem mais validade, ele não tem mais utilização. Por quê? Porque, então, você não consegue utilizar um meio contaminado, um meio que já tem bactérias ali presentes, para conseguir isolar e ter novo crescimento. Então, se tiver contaminação, esse meio precisa ser eliminado, ele precisa ser descartado. E nós iremos levar para a autoclave, para quê? Qual que é o objetivo? Para eliminar as células vegetativas e alguns esporos que possam estar ali presentes naquele meio de cultura, que possam estar contaminando esse meio. E aí, então, agora nós veremos como faz para embalar esse Erlenmeyer. Então, agora você vai fechar ali com uma rolha de algodão, vamos embalar e vamos levar ali para a autoclave. Vamos ao vídeo. Então, ali nós temos o nosso meio pronto, o Erlenmeyer com meio de cultura pronto. Você vai fazer uma boneca de gaze com algodão e vai fechar com um papel pardo, chamado papel craft, esse papel amarelo. Por que tem que ser o papel pardo? Ele tem que ser um papel poroso, um material poroso. Por quê? Se porventura você utiliza o papel alumínio ali, o papel alumínio ele não tem poros. E quando vai para a autoclave, o vapor não consegue circular pelo material. E aí, então, você vai envolver todo esse material com papel craft e vai passar a fita adesiva. Essa é uma fita adesiva especial para a autoclave. É uma fita especial para esterilização. Repare que nessa fita ela tem umas faixas, umas listras amarelas. E elas são muito importantes para indicar a esterilização. Então, o material está pronto para ser levado para a autoclave. E aí, então, nós temos a autoclave. A autoclave, ela tem um manômetro. Esse manômetro, ele vai indicar a pressão. E nós temos um botão, que é o botão de liga e desliga. E a válvula da pressão. Então, você vai abrir a autoclave, vai colocar esse Erlen dentro da autoclave e vai fechar. E aí, com as válvulas, você vai prender para que ela ali tenha a pressão dentro dela e ela atinja a pressão e a temperatura adequada. Esse procedimento da autoclave você não irá realizar. Eu estou mostrando a você para que você veja o que é uma autoclave e como que ela funciona, tá? Então, essa parte de autoclavar o meio, quem vai realizar é o tutor da sua sala. Então, fecha-se todas as presilhas. E aí, então, a gente vai fechar também a válvula de saída de água. E, nesse momento, a autoclave ela vai subir a sua pressão. Quando ela atinge uma pressão de mais ou menos, marcando 121 graus Celsius, é o momento que nós contamos os 15 minutos. Então, você vai contar os 15 minutos quando? A partir do momento que ela atingiu 121 graus Celsius. Por quê? Porque não adianta você contar os 15 minutos do tempo que você liga a autoclave. Porque a autoclave, até o momento que ela atinge a temperatura ideal, a temperatura adequada, ela demora um certo tempo, ela demanda um tempo. E aí, se você contar os 15 minutos a partir do funcionamento dela, você não vai ter o seu material esterilizado. Então, para materiais limpos, é preconizado que conte-se ali 15 minutos a partir que a autoclave atinja a temperatura de 121 graus Celsius, tá? Só relembrando que esse procedimento você não irá realizar, eu apenas mostrei para você ver, para você conhecer qual é o funcionamento de uma autoclave. Voltando ao quadro, nós temos agora o procedimento 1 ainda, que você vai distribuir esse meio de cultura nas placas de Petri. Então, cada placa de Petri, ela é ali um utensílio de vidro, um aparato de vidro, você já trabalhou com ela nas aulas passadas, mas essa placa de Petri, ela já tinha uma quantidade de água. Agora, você que vai distribuir esse meio na placa de Petri. E aí, então, você vai utilizar ali em volume de 20 ml. Em cada placa, você vai distribuir
mais ou menos 20 ml de agar. E aí, então, isso vai dar aproximadamente meio centímetro aí de altura na placa, tá? Por que você não pode verter mais do que 20 ml? Porque se você verte mais do que 20 ml, o que acontece? Ele vai ficando muito próximo à borda da placa, muito próximo à superfície. E aí, quando você semeia uma cultura fúngica, por exemplo, um fungo filamentoso, ele vai produzir, fazer filamentos que podem ali tocar na tampa ali da placa, tá? Então, é muito importante você padronizar um volume que você vai distribuir nessa placa de Petri. E geralmente ele tem, assim, essa altura de meio centímetro. E aí, então, você vai esperar solidificar. Quando solidificar, a placa tem que estar com a tampa para cima. E após, quando terminou já de solidificar, a tampa tem que ficar para baixo, tá? Então, é muito importante que depois que solidificou, quando for guardar na geladeira, quando for guardar na estufa, que essa tampa fique para baixo. Por quê? Porque ela vai criar umas gotículas de água. E se você deixa essa tampa para cima, o que acontece? Essas gotículas de água vão ficar pingando naquele meio de cultura e podem contaminar o meio de cultura. Então, é muito importante deixar a tampa para baixo após a solidificação desse agar, tá? E aí você vai manter em estufa. Então, depois que você verteu o meio de cultura, que o meio de cultura solidificou, você vai manter em estufa por aproximadamente 24 horas. Por quê? Porque é um tempo que vai garantir que você veja se realmente aquele meio de cultura está estéril, se ele não está contaminado. Porque uma vez que você leva para a estufa, e se tiver algum micro-organismo, ele gosta de uma temperatura, e aí então ele vai crescer. Então, você deixa ele na estufa por 24 horas e observa se não houve nenhuma contaminação. E aí, então, se não houve nenhuma contaminação, você vai armazenar esse meio de cultura na geladeira, de preferência, vai envolver as placas de Petri com um papel filme, esse papel PVC, que vai garantir que nenhum micro-organismo consiga entrar, nem água, nenhum inseto, nada consiga entrar dentro dessa placa com o meio de cultura. E aí, na geladeira, você vai guardar essa placa com o fundo para cima. Então, é muito importante você se lembrar que depois que esse meio solidificou, ele vai criar ali umas gotículas de água pela condensação, e aí você armazenar na geladeira dessa forma, conforme as gotículas de água forem caindo, ela vai ali promover um meio de crescimento para micro-organismos. Porque lembre-se, embora a geladeira ela seja um ambiente ótimo para a conservação de alimentos e de meio de cultura, existem bactérias presentes naquela geladeira e elas são psicotróficas, ou seja, elas crescem em temperatura de geladeira. Então, elas vão acabar contaminando aquele meio de cultura. Então, lembrar de deixar a placa com o fundo para cima, a tampa para baixo, para que você conserve aí esse meio de cultura por mais tempo. Vamos então ao vídeo para observar a distribuição do meio de cultura. Então, após a autoclavação, nós temos aí a fita. Então, veja, a fita com as listras amarela e depois a autoclavação, porque depois que a autoclava, ela fica preta. Então, ela é um ótimo indicador para nos mostrar se realmente o material foi esterilizado ou não. Então, nós temos o nosso meio de cultura está estéril, as placas de Petri vazia também estão estéreis. E aí você vai desembrulhar essas placas de Petri e vai colocar sobre a bancada. As placas de Petri, para serem esterilizadas, elas também precisam estar envolvidas em um papel pardo, no papel craft, no caso. E aí você vai colocar próximo à chama. Lembre-se de fazer a asepsia da bancada com álcool 70. Lembre-se que o ambiente tem que estar asséptico. Você vai distribuindo as placas ao redor ali da chama, próxima à chama. E aí, então, você vai distribuir aproximadamente 20 ml de meio de cultura em cada plaquinha. Isso dá uma altura aproximada de 0,5 centímetros. Então, veja aí que as tampas estão para cima, porque o meio ainda está líquido e ele ainda vai solidificar. E aí, repare que eu estou deixando a placa entreaberta, por quê? Porque está quente esse meio, né? E aí, então, a água está condensando, e aí, então, ela vai ficar ali
na tampa. Então, é muito importante você utilizar ali desse manejo para deixar a placa entreaberta. Então, aí nós temos a plaquinha com meio de cultura, ele ainda está líquido. E aí, veja que tem mais ou menos 20 ml de meio de cultura nessa placa. Quando você verte um meio de forma inadequada, o que acontece? Esse meio, ele forma essas ondas. Veja o outro está correto. E essas ondas, elas são ruins, por quê? Porque elas interferem no crescimento do micro-organismo. Então, é muito importante que você espere a correta e total solidificação do agar, para que ele fique numa consistência lisa, tá? Por quê? Porque se acontecer desse agar ter essas ondas, eles vão interferir no crescimento do micro-organismo. Então, agora você viu como faz a distribuição do meio de cultura nas placas de Petri. É um procedimento muito simples, mas você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque precisa manter um ambiente asséptico. E aí, então, você precisa não falar, não conversar, tá? Evitar ficar conversando ou suspirando perto da placa. Por quê? Porque qualquer gotícula respiratória que caia ali na placa neste momento vai contaminar a placa. E aí, então, você vai ter um meio de cultura contaminado, um meio de cultura perdido. Esse foi o nosso procedimento 1, no qual você aprendeu o preparo do meio de cultura. Esse foi do meio saburô. O agar saburô é um meio específico para cultivo de fungos, mas você pode utilizar esse preparo para qualquer tipo de meio de cultura. Basta seguir ali as indicações do fabricante. Vamos ao nosso procedimento 2. No procedimento 2, nós veremos ali a coloração. Então, no procedimento 2, você verá a coloração a fresco, com lactofenol azul de algodão. E por que ela é chamada de coloração a fresco? O que é a fresco? É fresquinho. Então, você vai fazer um arroz fresco, é um arroz feito na hora. Uma coloração a fresco é aquela lâmina que você prepara no momento, tá? E então, nós temos duas formas de preparar essa lâmina, essa coloração. Você pode preparar uma suspensão em salina, NaCl a 0,85%, com cândida, que é uma levedura. E aí, então, você vai colocar uma ou duas gotas de lactofenol de algodão sobre a lâmina e vai cobrir essa lâmina com uma lamínula, tá? Ou você pode preparar essa lâmina, essa coloração, a partir de uma placa. E aí, da mesma forma, se você preparar a partir da placa, você vai ter que colocar uma gota de salina ali na lâmina e aí, então, colocar o seu fungo, a sua célula fúngica, para conseguir realizar um esfregaço, para conseguir espalhar, tá? E aí, então, você retira uma alíquota dessa suspensão da levedura, coloca sobre a gota de lactofenol azul de algodão, homogeniza e cobre com a lamínula que nós vamos ali observar no microscópio. Então, basicamente, o que você faz? Você pega a lâmina, coloca 2 gotinhas de lactofenol azul de algodão e aí então coloca a sua célula fúngica. Ela pode ser uma levedura ou pode ser um fungo filamentoso, um bolor, certo? Aí você cobre com a lamínula e observa no microscópio. Vamos ao vídeo para que eu mostre a você como fazer esse procedimento. Então, nós temos ali o azul de algodão, nosso corante. Ele é um corante específico para corar células fúngicas, ele vai corar todas as estruturas da célula fúngica, vai corar a parede celular e você vai conseguir ver a célula fúngica. Ali nós temos a lâmina. Lembre-se sempre que a lâmina é o aparato de vidro maior e a lamínula é o aparato de vidro menor e mais fraco. Então, você precisa tomar muito cuidado na hora de manusear os dois. E aí, novamente, no bico de Bunsen, você vai utilizar uma alça bacteriológica ou alça de inoculação e vai realizar a flambagem dessa alça,
Então, lembre-se, toda vez que você utiliza alça bacteriológica, você flamba antes e flamba após o uso. Então, ali nós estamos flambando a alça. Veja que ele vai ficando alaranjado de uma extremidade à outra da alça. E aí, essa alça de inoculação ela estará quente, você precisa esfriar. Então, enquanto ela esfria, você coloca 1 ou 2 gotas, dependendo ali do seu conta-gotas, sobre a lâmina. No caso, vou preparar 2 lâminas, porque uma lâmina é para a célula leveduriforme e a outra lâmina é para a célula filamentosa. Aqui nós temos a nossa salina, o tubo com NaCl, cloreto de sódio a 0,85%. E aí, então, você coloca ali sobre o corante e vai espalhar. Ali, naquela salina, ela está previamente contaminada com Candida albicans, que é a nossa levedura. Então, a Candida albicans, ela foi solubilizada naquela salina. E agora nós vamos pegar uma alíquota do fungo filamentoso. Então, para você ver se realmente a alça está fria, você toca na parte do agar que não tem cultura fúngica. E aí, fiz um raspado dessa cultura fúngica. Vai colocar sobre a gota de azul de algodão e vai espalhar. Vai fazer movimentos circulares. Após o uso, você precisa se lembrar de, novamente, esterilizar a alça de inoculação, a alça bacteriológica. E aí vai pegar a lamínula e vai cobrir o seu esfregaço com a lamínula. Solta, para que ela não faça nenhuma bolha de ar e não te atrapalhe na visualização no microscópio. E aí pega a outra lamínula e cobre a outra lâmina. E assim as lâminas estão prontas para que possamos visualizar no microscópio. Então, basicamente, uma lâmina a fresco é aquela lâmina que você prepara no momento, tá? Repare que aquela salina, ela já estava pronta, ela estava previamente contaminada com cultura de Cândida. Cândida, ela é uma levedura, é uma célula fúngica. Então, ela já estava ali suspendida, já estava dissolvida na salina para que a gente consiga espalhar ali na gota de corante, de azul, de lactofenol azul de algodão. Tá? E aí depois só cobrir com a lamínula e ir para o microscópio para observar no microscópio o que as estruturas fúngicas e todos os aumentos dessa estrutura. Então, voltando ao quadro, nós temos agora a nossa microscopia. Na microscopia, você vai observar em quais objetivas? Nas objetivas de 4, de 10 e de 40. Então, lembre-se que quando você visualizou a célula bacteriana é um ser tão pequeno, tão microscópico, que você não consegue observá-la na de 40. Então, você utilizou o óleo de imersão, você utilizou a objetiva de imersão, utilizando ali a objetiva de 100 vezes. A célula fúngica é uma célula mais desenvolvida, é uma célula maior do que a célula bacteriana. Então, você não utiliza a objetiva de 100. Aqui você não vai utilizar o óleo de imersão, tá? O máximo que você vai observar é a objetiva de 40 vezes, que é ali a nossa objetiva que vai promover um aumento adequado para você observar as estruturas. E após ali a visualização das estruturas, você vai desenhar o que você observou e vai indicar quais são essas estruturas. Você vai desenhar o aumento de 40 vezes, tá certo? E aí, então, agora vamos ao vídeo para que consigamos ver como é que faz para manusear e manipular o microscópio óptico.
Então, ali nós temos o microscópio. Você vai ligar o microscópio. E vai, então, regular a intensidade de luz. Liga o microscópio e aumenta a intensidade de luz. Lembre-se que, quando for desligar esse microscópio, vai diminuir novamente a intensidade de luz. E ali nós temos o botão macrômetro, que sobe a platina e desce a platina. Então, ele é o botão que você vai utilizar para regular a altura do seu objeto que você quer enxergar. E ali nós temos a platina, ou também chamada de mesa. Você vai abrir a pinça e vai posicionar a sua lâmina. Lembre-se também que você precisa verificar qual é a objetiva que está posicionada. Então, lembre-se sempre que a primeira objetiva a estar posicionada é a 4 vezes a vermelha. E aí, com os olhos na ocular, você vai utilizar o macrômetro e vai subindo o macrômetro até você enxergar ali o seu objeto. Repare que agora eu estou mexendo no diafragma. Nós não vimos na aula passada. O que é o diafragma? O diafragma, ele vai controlar a intensidade da luz. Então, ele vai permitir abertura ou fechamento, levando ao controle da passagem total ou parcial de luz. Então, repare que esse é o diafragma. Se você abre, aumenta a intensidade de luz. Se você fecha, ele vai diminuir ali a intensidade de luz. O diafragma é muito importante você manipulá-lo quando? Quando você for utilizar lâminas a fresco. Então, em lâminas a fresco, você mexe no diafragma. E aí, então, mão no macrômetro, você vai subir essa platina, essa mesa, até que você consiga enxergar o seu objeto. Você enxergou o seu objeto e focalizou o objeto, não mexe mais no macro. E neste momento, o seu objeto precisa estar nítido. Lembre do Charriot também, que você consegue mexer a mesa para frente e para trás, para a direita e para a esquerda. E aí você vai centralizar o seu objeto ali no seu campo. Focalizei o objeto, passei para a objetiva de 10. Vai mexer no macrômetro? Não, vai mexer só no micrômetro. Micrômetro, que é o botão menor. Tá? Então, não mexa mais no macrômetro. Mexa só no micrômetro. E aí, troca novamente a objetiva para a de 40. E até a de 40 que você vai observar. A de 40, ela não vai encostar. Então, diferente da objetiva de 100, a de 40 ela não encosta ali na nossa lâmina. Lembre-se ainda que nós temos a lamínula, tá? Então, lembre-se que nesse procedimento, você vai visualizar até a objetiva de 40, a objetiva azul. E aí não precisa se preocupar. Por quê? Porque se a altura do seu objeto estiver correta, ela não vai encostar. Então, você não precisa mexer no macrômetro. E aí, volta novamente para amarela, volta para vermelha, baixa toda a mesa. Agora, vamos trocar a lâmina. Agora, você vai observar a lâmina com a levedura. Então, você vai preparar 2 lâminas. Uma com uma célula leveduriforme, que é a cândida, e uma com uma célula filamentosa, que é o bolor. E aí, então, você vai, com o auxílio do macrômetro, subir toda a sua mesa até que você consiga enxergar o seu objeto. E ali os olhos estão na ocular, a lente ocular, que vai servir para ampliar a imagem formada pela objetiva. E aí você vai trocar a sua objetiva, passa para de 10, vai tocar só no micrômetro, só no micrômetro. Novamente, passa para de 40 e ajusta somente no micrômetro. E aí, então, nós estamos na objetiva de 40.
Repare que ela não toca ali na lamina, ela não toca na lâmina, então não tem perigo de quebrar a lâmina ou quebrar a lamina. Se a altura estiver correta, se não estiver correta, pode acontecer de tocar sim. E aí você vai voltar para a objetiva vermelha, vai descer toda a mesa, vai retirar a lâmina e vai limpar o microscópio. Lembre-se que após o uso, você precisa diminuir a intensidade de luz antes de desligar o equipamento e realizar a limpeza do microscópio. Lembre-se de limpar todas as objetivas, de limpar a platina. Por quê? Porque se você cuidar bem desse microscópio, você vai conseguir utilizar ele por um longo período de tempo. Agora, então, você conseguiu focalizar essa célula fúngica e você viu ali as estruturas da célula leveduriforme e as estruturas da célula filamentosa. Qual que é a diferença de um fungo filamentoso e de um fungo leveduriforme? O fungo filamentoso é aquele que você enxerga no ambiente. Então, você observa um pão, um bolor, uma banana, um morango, uma laranja, ou até mesmo no rejunte do banheiro, você encontra alguns bolores. O que são aqueles bolores? São os fungos filamentosos. E os fungos leveduriformes? Nós não conseguimos ver. Os fungos leveduriformes, eles são microscópicos. E aí, então, precisamos do auxílio do microscópio, que são as células ovaladas, que são as células que lembram ali estruturas bacterianas, mas são células maiores, tá? Então, o que você vai fazer neste momento? Vamos ao quadro. Então, neste momento, você vai ali utilizar o desenho para que você consiga escrever ali as estruturas que você está observando e também identificar quais são essas estruturas. Neste momento, você terá 2 minutinhos para identificar e desenhar essa estrutura e na sequência voltamos. Estria por esgotamento, como o próprio nome já diz, é uma estria que vai esgotar. Você precisa semear esse micro-organismo a fim de que ele cresça ali. Isso faz uma palavra de 6 dias, até o ano que vem, verificar isso, porque esse ano está péssimo. Para saber como que nós conseguimos ali fazer com que aprender a semeadura. Você preparou esse meio de cultura. Elas são com medo das coisas, esperar passar esse ano, esperar como vai ficar isso. Esse ano não tem que eu pegar no meio da casa, não. Também para mim ser barato, porque eu tenho dinheiro, Ainda no procedimento 2, você aprendeu a microscopia, aprendeu a coloração, agora você vai aprender a semeadura. Você preparou esse meio de cultura e agora você vai aprender uma técnica de semeadura para saber como que nós conseguimos ali fazer com que esse micro-organismo cresça no meio de cultura. Por quê? Porque você precisa inocular, você precisa semear esse micro-organismo a fim de que ele cresça ali naquele meio. Então vamos ao quadro. Ali nós temos uma imagem para nos mostrar como que é feita essa estria. Então, aqui, basicamente, as estrias são estrias por esgotamento. O que é uma estria por esgotamento? Essa estria por esgotamento, como o próprio nome já diz, é uma estria que vai esgotar, que vai restringir o número de micro-organismos. Ela também é chamada de estria por isolamento. Quando que você vai utilizar uma estria por esgotamento? Você vai utilizar essa estria quando você quer micro-organismos isolados. Então, você vai
ter ali uma suspensão microbiana e você vai semear essa suspensão na superfície da placa de Petri contendo o meio agar saburô. Então, aqui nós temos a placa de Petri e o nosso meio de cultura, o agar. Você vai, com auxílio da alça bacteriológica, com a alça de inoculação, estriar esse meio de cultura, tá? Ela é também chamada de alça de níquel, que é o material no qual ela é fabricada. Lembre-se sempre que antes e após o uso da alça bacteriológica, ela precisa estar esterilizada. Como que é realizada essa estria por esgotamento? Você vai realizar estrias múltiplas. Então, você vai fazer um inóculo num ponto da superfície do meio de cultura e vai arrastar esse inóculo por toda a extensão ali deste ponto, tá? E aí, a partir dessa primeira estria, que nós chamamos de estria mãe, você vai realizar as outras estrias. Então, você pode também fazer um esquema de divisão da placa em 4 quadrantes para que você consiga ali realizar essas 4 estrias. E aí, então, a partir da primeira estria, você vai aqui arrastar 1, 2, 3 vezes e vai continuar a sua estria. Lembre-se sempre que a estria anterior, ela toca no final a estria nova, perdão, ela toca no final da estria anterior. Então, uma estria, ela sempre toca na estria anterior. Então, aqui nós temos a estria, a segunda estria, você vai realizar a terceira estria. Então, novamente, você arrasta 1, 2, 3 vezes e vai continuar a sua estria. E, por fim, a última estria, você vai tocar só na terceira estria e vai arrastando até que você consiga ali a sua 4ª estria. Então, ela é chamada de estria por esgotamento, por quê? Porque você espera que nessa primeira estria, como é uma alça mais carregada de micro-organismos, aqui vai crescer um monte de células. E na segunda estria vai também crescer, mas vai crescer menos do que na primeira. Até que na 4ª estria, como que as colônias vão crescer? As colônias vão crescer isoladas. Então, você vai ter colônia ali isolada para que você consiga realizar a identificação. Por que é importante você realizar uma estria por esgotamento? Essa estria por esgotamento, ela será realizada quando? Quando você quer identificar o micro-organismo. Então, você tem um paciente e esse paciente ele tem uma infecção. Você precisa descobrir qual que é o micro-organismo que está causando aquela infecção. Para você conseguir identificar o micro-organismo, esse micro-organismo ele precisa crescer de forma isolada. E aí, então, a partir dessa colônia isolada, você realiza todo o teste de identificação da célula bacteriana ou da célula fúngica. Vamos ao vídeo para ver como realiza essa técnica de semeadura. Então, ali nós temos a placa, as placas de Petri com agar saburô esterilizadas, a alça bacteriológica e as nossas placas previamente contaminadas, tanto com fungo filamentoso, que é o bolor, tanto com fungo leveduriforme. Então, esse é o fungo filamentoso, reparem nos filamentos, e a outra imagem é o fungo leveduriforme. Novamente, você vai ligar o bico de Bunsen. Então, acenda o bico de Bunsen. Porque esse processo ele tem que ser realizado próximo à chama, no ambiente asséptico, e a alça precisa ser esterilizada. Então, lembre-se, todo o procedimento que você realiza no laboratório de microbiologia, você vai realizar próximo à chama. E aí, então, você vai flambar a alça. E essa é a salina. Você vai contaminar ali a salina com a levedura. Repare que essa levedura, ela tem esse aspecto de colônia ovoide, ovalada. Você antes toca no agar onde não tem bactéria, onde não tem fungo, para ver se realmente a alça está fria. E aí sim você vai fazer um raspado com essa célula leveduriforme. E aí você vai então
diluir. Então, você dilui toda a levedura, toda a célula fúngica ali na salina e vai homogeneizando a salina. Então, você está homogeneizando e após o término, flama novamente a alça bacteriológica. Homogeniza essa suspensão microbiana, essa suspensão fúngica. E agora vamos semear no meio de cultura. Então, você vai pegar uma placa de Petri com meio agar saburô e vai identificar ali o seu micro-organismo. É muito importante, quando você for identificar na placa, sempre identificar no fundo, tá? Por quê? Porque se você identifica ali na tampa, o que acontece? Corre o risco de você trocar as identificações dos micro-organismos. Então, identifique sempre no fundo. E veja que o fundo da placa sempre está para cima. Por quê? Porque como a tampa é maior, às vezes você pega errado, você pode acabar se contaminando. Então, lembre-se sempre, o fundo da placa para cima e a identificação também do seu material é sempre no fundo da placa. O fundo é onde está o meio de cultura. E pode acontecer da placa escapar da sua mão. Então, aí você pega ela novamente e faz a estria. Então, veja que essa primeira estria está mais carregada. É a primeira estria. E aí você vai virar a placa e vai arrastar dessa primeira estria 1, 2, 3 vezes. Vai continuar a sua estria. E vai fazendo esse movimento 4 vezes até você finalizar na 4ª estria. Eu tenho dúvida, não sei exatamente como fazer. Você pode dividir a placa em 4, então pegue uma canetinha e divida ali a placa em 4 quadrantes, para você conseguir se localizar qual é o seu primeiro quadrante, qual é o segundo, o terceiro e assim por diante. E aí eu vou esterilizar novamente a alça bacteriológica, a alça de inoculação, antes de pegar o próximo micro-organismo, antes de retirar uma lixa da célula fúngica. Então, repare ali, se você deixar a placa com a tampa para cima, olha o que acontece, você pode se contaminar e também contaminar o material biológico. Então, o fundo sempre para cima. Aí nós temos a colônia fúngica, filamentosa, repare ali o aspecto pulvurulento dessa colônia. É um bolor. Os bolores crescem nos alimentos, crescem nos ambientes, eles são decompositores do ambiente. Cresce no vegetal, na madeira. Esse é um fungo que decompõe a madeira. Olha o aspecto pulvurulento da sua colônia, parece uns fiozinhos de cabelo. Esse é um fungo filamentoso, um fungo que é chamado de bolor. E esses são os fungos leviduriformes, a Candida albicans. Repare no aspecto da colônia, ela é uma colônia mucoide, então ela tem um aspecto meio úmido. Ela tem essa forma ovalada, coloração lavaria de branco a amarelado. Então, a diferença de um fungo leviduriforme e filamentoso é muito evidente na cultura com agar saburô. As leveduras, geralmente, elas são utilizadas para processos fermentativos. A diferença, então, de um fungo filamentoso e um fungo leveduriforme. Então, nós temos a Cândida. A Cândida, ela vai causar alguns tipos de infecções no nosso organismo, como, por exemplo, a candidíase oral e a candidíase vaginal. Então, quando nós temos aquelas bolinhas brancas espalhadas por toda a nossa cavidade oral, é o quê? É a candidíase oral, tá? Causada por quem? Causada por essa cândida. A cândida também pode causar uma micose sistêmica, que é uma micose que vai ser
organismo. Mas outras leveduras, elas podem ser utilizadas nos processos fermentativos, como, por exemplo, o fermento do pão, que é o Saccharomyces cerevisiae. O Saccharomyces cerevisiae, ele é o fermento que a gente utiliza para que o pão cresça, para que ele fique bonito. E os fungos filamentosos, eles têm aquele aspecto filamentoso, parece fiozinho, que é o aspecto dado pelas hifas. As hifas são estruturas alongadas e quando elas crescem, elas formam aquele micélio. E aí você consegue ver aquele aspecto algodonoso, tá? E onde que você encontra um fungo filamentoso, um bolor? Você pode encontrar no ambiente, no alimento, no seu próprio banheiro, no rejunte, às vezes ficam umas marquinhas. Aquilo é o fungo filamentoso. Nessa aula prática, então, nós focamos o nosso estudo na cultura dos fungos. Você viu o preparo do meio de cultura e o meio de cultura é específico para o crescimento do fungo, que é o agar saburô. Veja que sempre nós trabalhamos a aula inteira com agar saburô. Por quê? Porque ele é um meio específico para o crescimento, tanto de fungo leveduriforme, quanto de fungo filamentoso, correto? E aí, no segundo procedimento, você viu a diferença entre as estruturas do fungo filamentoso e do fungo leveduriforme e também aprendeu uma técnica de semeadura muito importante, que é a estria de isolamento, a estria de esgotamento. Vamos agora aos resultados da nossa aula, vamos ao quadro. Então, no primeiro procedimento, você preparou o meio de cultura e esse meio de cultura, ele é o quê? O meio de cultura, ele é uma mistura de nutrientes. Por quê? Porque você precisa disponibilizar para esse micro-organismo um ambiente que ele possa crescer como se ele estivesse no nosso corpo ou como se ele estivesse na natureza. Então, basicamente, esse meio de cultura, ele é um crescimento desse micro-organismo in vitro. Ele vai propiciar o crescimento desse micro-organismo in vitro. Ele é uma mistura de nutrientes. E quais são os principais nutrientes que tem ali nesse meio de cultura? Fontes de carbono, fontes de nitrogênio, de sais minerais, de água. Então, são essenciais para o crescimento de qualquer micro-organismo, seja ele bactéria, seja ele fungo. E aí, qual que é o objetivo? Eles vão, então, gerar a reprodução e a sobrevivência desse micro-organismo. Tá? Então, basicamente, o meio de cultura, ele é um método artificial que mais empregamos dentro do laboratório de microbiologia para o crescimento desses micro-organismos. E ele pode ser classificado de acordo com a sua composição. De acordo com a composição, ele pode ser classificado em natural. Natural, ele pode ser de origem vegetal, como, por exemplo, um meio de cultura que você usa um pedaço de batata, ou fruta, ou até mesmo pão. Ou pode ser também de origem animal, como, por exemplo, a gema de ovo, o sangue. E eles também podem ser artificiais, que são aqueles que são constituídos de substâncias químicas. E também de acordo com o seu estado físico. De acordo com o estado físico, eles podem ser classificados em líquido. Na aula passada, nós trabalhamos com o meio líquido, um meio de cultura nutritivo líquido. O que é líquido? É quando não tem nenhuma quantidade de água. Ou também ele pode ser semissólido. Semissólido é quando ele tem até aproximadamente 1% de agar. Ou ele pode ser totalmente solidificado. Solidificado é aquele meio que tem uma concentração de agar maior. É aquele que tem aproximadamente de 1,5% a 2,5% de agar. Então, o meio solidificado ele tem uma consistência mais firme devido à maior concentração de agar. E também podem ser classificados de acordo com a finalidade. Existem meios que são nutritivos. O que seria um meio nutritivo? Um meio nutritivo é aquele meio no qual vai crescer qualquer tipo de micro-organismo. Então, ele é um meio que tem muitos nutrientes para propiciar o desenvolvimento dos micro-organismos. Geralmente, ele tem gema de ovo, ele tem sangue, ele tem plasma. Por quê? Porque são materiais altamente nutritivos. E, geralmente, esses meios enriquecidos são os meios que a gente usa para crescer bactérias de difícil crescimento, chamadas de bactérias fastidiosas, tá certo? Existem ainda os meios seletivos. O que seria um meio seletivo?
Como o próprio nome já diz, ele quer selecionar qual é o tipo de micro-organismo que vai crescer. Eu quero que cresça uma bactéria gram-negativa, uma bactéria gram-positiva, um fungo. Então, um meio seletivo é aquele que vai selecionar, vai especificar qual é o tipo de micro-organismo que vai crescer. Os meios ainda podem ser diferenciais. O que é um meio diferencial? Por alguma característica fisiológica ou bioquímica, ele vai diferenciar os micro-organismos. Então, por exemplo, você pode ter um meio que vai crescer um monte de bactérias gram-negativas, mas cada bactéria cresce com uma característica, cresce com cor diferente. E aí você consegue diferenciar esses micro-organismos. Voltando ao quadro, os meios de cultura, eles têm que ser totalmente estéreis. Por que estéreis? Porque esse meio de cultura, ele está sendo utilizado para o crescimento do micro-organismo. Se esse meio de cultura já está contaminado, aí então você não vai poder utilizar para que cresça novos micro-organismos. É um meio que você vai precisar descartar. No procedimento 2, nós vimos ali as diferenças das análises dos fungos, tanto da célula leveduriforme quanto da célula filamentosa, do bolor, tá? Então, você realizou ali a análise macroscópica dessas células fúngicas. Então, repare que aqui nós temos uma célula leveduriforme, aqui nós temos uma levedura. Repare no aspecto da colônia. A colônia, ela tem um aspecto liso, tá? Ela tem um aspecto meio mucoide. O que é esse aspecto meio mucoide? É como se tivesse gotas de água em cima. Ele tem um aspecto úmido. E repare também na cor. Ela varia de branco a amarelado. Uma outra característica dessa célula leveduriforme também é o formato dela. Repare aqui que ela tem esse formato aí ovalado. Ela até confunde com a colônia bacteriana, tá? Então, aqui nós temos uma célula leveduriforme. Aqui nós temos a levedura. E aqui nós temos o bolor crescendo no agar saburô, um fungo filamentoso. Esse fungo filamentoso, ele produz hifas. E as hifas, elas são estruturas alongadas que vão formar várias células. Essas hifas, elas vão crescendo em conjunto ao longo de uma superfície e vão formando tufos compactos. E esses tufos compactos, eles são chamados de micélio, tá? Então, macroscopicamente, você consegue observar esse fungo filamentoso. Por quê? Porque você consegue observar aqui a estrutura do micélio. Mas você consegue observar quais são as estruturas reprodutivas que formam essa célula fúngica? Não, porque você só consegue ver a estrutura dela através do microscópio. Então, basicamente, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o micélio fúngico, o micélio aí do fungo filamentoso, e nesse micélio você consegue observar coloração. Por que você consegue observar coloração? Repare aqui que nós vemos essas cores verdes, pretas, branca. Por quê? O que são essas cores? Isso são os esporos. Então, na superfície, acima da hifa, nós temos os esporos, que são chamados de conídeos. E aí, então, esses conídeos, eles são os esporos assexuados e eles podem ter pigmentos. Pigmentos que variam do preto, do verde, do vermelho, do amarelo até marrom. Então, todas essas cores diferentes que você observa nos alimentos, na laranja, quando ela está fungada, várias cores diferentes. O que é aquela cor diferente na laranja? É o esporo assexuado da célula fúngica. E aquele esporo é chamado de conídeo. E esse conídeo, ele é a estrutura reprodutiva do fungo. Por quê? Porque aonde ele cai, se ele tiver uma condição apropriada e adequada para o seu crescimento, se ele ser um ambiente nutritivo, ele vai então crescer e vai gerar uma nova célula fúngica. Por isso que nós dizemos que ele é a estrutura de reprodução do fungo. Por quê? Porque é a partir desse esporo, é a partir desse conídeo que ele dá surgimento a uma nova célula. Ele vai então formar uma nova vida. Tá? E aí, então, como que você faz para caracterizar esse fungo? Então, você vai caracterizar esse fungo a partir do aspecto da colônia. Então, basicamente, como é que você classifica? Você diz que essa colônia é uma colônia filamentosa, pulverulenta, verde.
tá? E aí, então, esse aspecto de algodão, esse aspecto de fio, esse aspecto emaranhado é o pulverulento. E aqui nós temos a análise microscópica. Então, você, depois que viu a análise macroscópica, então as diferenças estruturais macroscópicas dessa célula fúngica, você observou no microscópio. E aí você viu a diferença estrutural aí, microscópica dessas células fúngicas. Então, aqui nós temos as leveduras no microscópio. Como que você observa uma levedura no microscópio? Ela lembra um pouquinho uma bactéria, só que ela é muito maior que uma bactéria, tá? Então, veja aqui que nós temos a levedura. E na levedura, nós conseguimos observar também as estruturas de brotamento. Então, veja aqui que nós temos a divisão, e é chamada de divisão por brotamento. O que é esse brotamento? É uma célula filha que vai ser ali idêntica ali à célula mãe, ela vai se reproduzir a partir dessa célula mãe. E aqui nós temos a estrutura, a análise macroscópica das estruturas fúngicas filamentosas. Então, aqui nós temos o fungo, o bolor. Trouxe 2 exemplos para a gente conseguir observar quais são essas estruturas. Nesse caso aqui, nós temos o Aspergillus fumigatus. Então, os fungos, eles têm ali estruturas que vão ser muito importantes para o seu crescimento, para a sua reprodução, que são chamadas de estruturas reprodutoras. Então, basicamente, a maioria dos fungos, ele é multicelular. Um fungo multicelular, ele é um fungo que é formado por uma rede de filamentos, e essas redes de filamentos são denominadas hifas. Então, repare aqui que essas hifas, elas são basicamente estruturas tubulares. E a partir dessas hifas, nós temos os esporos assexuados. Então, a partir da hifa, nós temos ali a produção dos esporos assexuados. E esses esporos assexuados, eles são chamados de conídeos. As hifas, elas podem ser tanto septadas, ou seja, o que seria uma hifa septada? Uma hifa septada é aquela que tem parede transversal dividindo as hifas. Isso seria uma hifa septada. Ou como também pode não apresentar septos, ou seja, ela não ter essa formação de paredes transversais. E aí, então, ela é chamada de hifa cenocítica. O que é uma hifa cenocítica? Uma hifa cenocítica é aquela que é contínua, que não tem separação, que não tem septo. E aí, então, a partir da hifa, nós conseguimos observar uma estrutura chamada conidiófaro. Então, aqui nós temos o conidiófaro, e a partir desse conidiófaro, nós temos ali a estrutura dos conídeos. Os conídeos que são os esporos. E aí, então, onde esses conídeos caem, o que acontece? Eles germinam e dão origem a uma nova célula fúngica, dão origem a um novo organismo. Então, aqui, basicamente, nós temos os esporangiosporos, e eles são chamados de esporangiosporos, por quê? Porque eles dão origem aos esporos. Esses esporangiosporos são os conidióforos, e os conidióforos, eles vão formar os conídeos, tá? E aqui nós temos a estrutura do aspergillus. Como que a gente faz para diferenciar os tipos de fungos filamentosos? Nós diferenciamos os tipos de fungos filamentosos pelas suas estruturas. Então, as estruturas reprodutoras, as estruturas reprodutivas, elas vão identificar qual que é o tipo de fungo. Nesse caso, nós temos o aspergillus, porque como que nós sabemos que é o aspergillus? Porque a estrutura dos conídeos, dos conidiosporos, ele tem essa estrutura meio globosa, meio ovalada, certo? Então, repare aqui que na extremidade da hifa, nós temos o conidioforo, e os conidiosporos dão origem aos conídeos. Basicamente, o que é o conidioforo? É a estrutura que vai originar os esporos para que essa célula fúngica consiga se reproduzir. E aqui nós temos uma imagem do penicillium. O penicillium, ele é diferente do aspergillus. Então, você viu ali na imagem que
O aspergilo, ele tem essa forma globosa, eles têm essa forma circular. Já o penicillium, repare aqui na imagem, ele tem essa forma filiada, ele tem uma forma já filamentosa, uma forma mais alongada. E aí muda as estruturas reprodutoras do penicílio para o aspergilos, são as mesmas estruturas. Então, repare que nós temos a hifa. A partir da hifa, então, nós temos o conidióforo. O conidióforo é a estrutura que vai dar origem aos conídeos. E os conídeos, eles são os esporos que são responsáveis ali pela reprodução da célula fúngica, certo? E então nós conseguimos diferenciar ali o aspergillus e o penicillium pela sua estrutura, que é uma estrutura mais filiada, é uma estrutura mais alongada. Nessa aula prática, ela foi muito importante por quê? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Sim, estamos te ouvindo. né? Espera aí um pouquinho. E aí, pessoal, né? A nossa aula, né, teve fim, a nossa terceira aula prática. Mas assim, o que a gente viu, né, na aula de hoje foi os diferentes tipos de fungos, né? Os fungos, né, como leveduras, os fungos filamentosos, que a gente chama de, né, o vulgo bolô. E uma coisa que eu gostaria até de enfatizar com vocês aqui na nossa aula, para poder a gente finalizar, é a respeito da diferença entre as células fúngicas e as células bacterianas, né, que a gente aprendeu na aula passada. É uma coisa que a gente deve, o principal objetivo, né, a gente diferenciar essas células. E aí as células fúngicas, elas são mais desenvolvidas que as células bacterianas. E o material genético dessas células fúngicas, elas ficam dentro de uma membrana nuclear, né? E elas são caracterizadas como uma célula eucarionte. E sua parede celular é formada por quitina, e aí nós precisamos, né, diferenciar isso. As células fúngicas, elas são mais desenvolvidas que as células bacterianas. Então, a gente tem que ter essa diferença aí, ter noção dessa diferença, né? Então, elas são envolvidas por um material genético, né? Uma membrana. E aí, o que eu gostaria mesmo de falar com vocês, basicamente, era isso, a respeito dessa diferença, né? E gostaria de abrir para vocês, se vocês querem fazer algum comentário. Não? Então, pessoal, né, eu gostaria, né, de agradecer a presença de vocês, né, mais uma semana aí juntos, né, rompendo mais uma semana, e dizer para vocês que na semana que vem a gente volta, né, a nossa última semana da disciplina de microbiologia. Peraí. E aí, né, a gente finaliza por aqui, né? Quero desejar um bom final de semana para vocês, né? E que voltemos na semana, né, na semana que vem, na segunda-feira, né, naquele mesmo esquema, né? Na segunda-feira é a teleaula e às 8h30 nosso encontro aqui com a aula atividade e na quarta-feira a nossa aula prática, tá? E eu desejo uma boa noite para vocês e fiquem com Deus. Ok, boa noite. Tá, ok, boa noite. Boa noite.